Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje é sexta-feira, meu irmão, minha irmã, dia 27 de julho, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa diário espiritual, que é idealizado pela paróquia Santa Rita dos Impossíveis, para evangelizar através dos meios de comunicação social. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa e vamos meditar a palavra de Deus e também conhecer a vida de mais um santo. Os santos são aqueles homens e mulheres que viveram na radicalidade o Evangelho em suas vidas. Ou seja, eles são o Evangelho de maneira prática. Quem quer aderir à santidade, quem quer ser santo, é ler a palavra de Deus e também, assim, meditar a vida dos santos, que com certeza tem um trajeto para mais facilmente chegar na presença do nosso Deus. E hoje nós vamos conhecer a vida de mais um santo, vamos conhecer a vida de São Pantaleão. São Pantaleão realizava milagrosas curas em nome de Jesus Cristo. O santo de hoje viveu no século 3 e 4 da era cristã, durante um período de intensa perseguição aos cristãos que não podiam professar a própria fé, pois os que predominavam naquela época era o culto aos deuses pagãos. Pantaleão era filho de Eustóquio, gentil, e de Eubula, cristã. Sua mãe encaminhou na fé cristã. Após o falecimento de sua mãe, Pantaleão foi aplicado pelo pai aos estudos de retórica, filosofia e medicina. Durante a perseguição, travou amizade com um sacerdote, exemplo de virtude, Hermolau, que o persuadiu de nosso Senhor Jesus Cristo ser o autor da vida e o Senhor da verdadeira saúde. Um dia que se viu diante de uma criança morta por uma víbora, disse para consigo: agora verei se é verdade o que Hermolau me disse. E segundo isto, diz ao menino: em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e tu, animal peçonhento, sofre o mal que tu fizestes. Levantou-se a criança e a víbora ficou morta. Em vista disso, Pantaleão converteu-se e recebeu logo o santo batismo. Acabou sendo convocado pelo imperador Maximiano como seu médico pessoal. As milagrosas curas que em nome de Jesus Cristo realizava suscitaram a inveja de outros médicos que o acusaram de cristão perante o imperador, que por sua vez o mandou ser amarrado a uma árvore e degolado. Desta forma, assumindo a coroa do martírio, São Pantaleão passou desta vida para a vida eterna. São Pantaleão, rogai por nós. Depois de nós ouvirmos esse breve relato da vida de São Pantaleão, vamos retomar alguns pontos que nos ajudam assim a viver cada vez mais a santidade na nossa vida. Em primeiro lugar, nós percebemos que São Pantaleão, ele realizava grandes milagres através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem cheio de Deus e por isso, esvaziando de si, Deus conseguia fazer grandes obras por meio desse nosso santo de hoje. E nós percebemos na sua vida, ele que foi assim, estudou medicina, então ele percebeu a morte de uma criança que foi picada por uma cobra e lá aquela criança faleceu. E ele então colocou a sua fé assim em prática. Na verdade, ele quis pôr à prova o próprio Deus. Se é realmente tudo aquilo que ele tinha ouvido falar de Jesus era verdade, que ele pudesse devolver a vida àquela criança e que pudesse então dar o verdadeiro destino àquele animal peçonhento. E o que aconteceu? A criança voltou à vida e o animal foi assim e morreu. Então aí, na verdade, ele começou a acreditar ainda mais. Por isso que ele começou o seu processo de conversão verdadeiramente aí. Porque até então ele acreditava, lia as coisas, mas até então a sua fé não foi provada de tal maneira e ele não tinha feito essa experiência com Jesus. A partir do momento dessa experiência, dessa criança voltar à vida, essa criança que morre na sua presença, e ele vê essa criança voltar à vida, então ele acredita de fato que Jesus é o Messias, que é o Salvador, e ele dedica toda a sua vida a viver, então, essa dedicação total ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, com certeza, talvez, você pode passar por um momento de dúvida na sua fé. Será que Jesus é Deus mesmo? Será que Jesus se preocupa comigo? E aí, você pode manifestar, você pode confiar, porque nós percebemos que São Pantaleão
já fez essa prova por nós. Ele que, de certa forma, manifestou uma certa dúvida, mas depois que ele, de fato, viu aquilo, viu esse milagre acontecendo na sua vida, ele mudou completamente a sua existência. Por isso, confiemos em Deus, confiemos em Cristo, que pensa em nós, que trabalha por nós a nosso favor. Manifestemos a nossa fé para que dele possamos receber sempre as graças que liberta a cada um de nós. São Pantaleão, rogai por nós. E vamos agora, caríssimos irmãos e irmãs, nesse nosso momento, nosso programa, meditar a palavra de Deus. Esse Deus que vem fazendo maravilha na vida dos santos, também quer fazer maravilha aí na sua vida. Pegue a sua Bíblia e abra aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos a 23. Vamos proclamar essa palavra e, na sequência, vamos meditar essa palavra. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. E a semente que caiu em meio aos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão de riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, e um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos juntos agora nesse momento meditar a santa palavra de Deus. E aqui Jesus, no Evangelho de hoje, nessa passagem, ele está explicando, o próprio Jesus está a explicar para nós o que significa a parábola do semeador. Ou seja, o próprio Jesus é o semeador dessa palavra. Jesus que passou pelo mundo evangelizando, falando da vontade de Deus, dos projetos de Deus, passou pelo mundo fazendo bem, fazendo muitos sinais, muitos milagres. Eis a semente que Jesus foi lançando ao longo da história para que as pessoas pudessem acreditar e mudar as suas vidas. E como também nós vimos na passagem do semeador, nós vimos que Jesus encontrou diversos tipos de terrenos. Terrenos que não queriam ouvir a palavra, terrenos inconstantes, terrenos com a terra muito dura, e ali a palavra de Deus não produziu frutos. Outros terrenos, produziu a planta, mas não conseguiu produzir frutos porque não tinha raiz. Jesus precisa encontrar terrenos férteis. Essa é a missão de cada um de nós. Esse é o desejo de Deus para todos nós, que nós precisamos nos esforçar para que a nossa vida espiritual, para que o nosso coração seja um terreno onde caia a palavra de Deus e possa produzir muitos frutos. Como nós percebemos também nessa passagem da explicação de Jesus, há aqueles que dão 100 por um, aqueles que vão produzir 60 por um e aqueles que vão produzir apenas 30. Mas não precisamos ficar preocupados. Ah, mas eu preciso produzir 100, eu preciso produzir 60, sendo que Deus, assim, me deu a capacidade máxima de produzir 30 frutos. Deus me deu dom para produzir 30 ou 60. Deus me deu dom para produzir 100. Então, se a gente percebe na nossa vida que estamos dando o máximo de si, ou seja, se eu percebo que o meu máximo de produzir frutos para Deus é 30, então fiquemos tranquilos, não precisamos ficar cobiçando o que é do outro, porque o outro produziu mais, eu vou ter que produzir para ganhar e vencer. Jesus não está querendo criar para nós uma competição, mas pelo contrário, colocar os dons ao máximo de produção na vida de cada um de nós.
Porém, também aquele que Deus dá mais dons, com certeza será exigido mais. Então, muitas das vezes a gente quer ter aquele dom que precisa produzir 100 por um, mas a gente fica desanimado e só quer produzir 30 ou quer produzir 60. E quando a gente for para apresentar diante de Deus, Ele vai cobrar pelo 100 que nós deveríamos ter produzido. Ou temos a capacidade de produzir 60, e aí nós ficamos com preguiça e produzimos só 30. Quando nós formos apresentar diante do Senhor, também o Senhor vai cobrar de nós aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão da palavra de Deus hoje para nós é que nós precisamos preparar a nossa vida espiritual, a nossa alma, o nosso coração para acolher a palavra de Deus, que é sempre proclamada, que é a semente de vida eterna. Essa palavra que é lida na missa, que você pode ler na sua casa, que também é a experiência do próprio Cristo que nós encontramos na Eucaristia. Jesus precisa encontrar um terreno fértil em nós para que ele possa produzir frutos. E se você tem o dom para produzir bastante, então não fique preguiçoso, não fique desanimado, mas que você possa produzir esses frutos para que quando o Senhor chamar, você tenha a alegria de apresentar esses bons frutos e você ouvir de Jesus: vinde, servo bom e fiel, vinde para o descanso eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de meditar a palavra de Deus que nos motivou a produzir, a termos um terreno fértil na nossa vida espiritual. Por isso vamos invocar a ajuda de Santa Rita para que ela nos ajude, interceda por nós, para que sempre mantenhamos essa graça de Deus de sermos bom terreno para acolher a palavra de Deus. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. E agora, nesse momento do nosso programa, vamos abençoar com muita generosidade esta água, essas mãos que foram ungidas para dar bênção, que nós possamos abençoar esse sacramental que você vai utilizar aí na sua casa, recordando a presença desse Deus que é amor, desse Deus que é salvação, que te chama a viver o amor, a viver em comunhão com os seus parentes, com os seus familiares e também na vida de comunidade. Acompanhe com muita fé essa oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Avisos da comunidade. Hoje, às 20 horas, haverá uma missa campal em honra a São Cristóvão no pátio do restaurante Ametista do Sul. No sábado, às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19h30, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. Domingo, Santa Missa na Matriz, às 7 horas da manhã e às 19h30. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos encerrando o nosso programa Diário Espiritual e também mais uma semana. Por isso, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir a sua bênção para que Ele possa abençoar a nossa vida, abençoar o nosso final de semana, dando coragem a cada um de nós participarmos nesse final de semana das celebrações eucarísticas, pois domingo é o dia do descanso, é o dia de fazer a nossa oração. E com certeza estaremos aqui na segunda-feira para mais uma vez fazermos o nosso programa Diário Espiritual. Imploremos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde, um forte abraço e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.